Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui novamente, Pastor Gedeon Júnior. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 de Números. Quero tratar com você agora sobre a relação entre Arão e todos os demais levitas. Sim, a relação entre Arão e todos os demais levitas, porque havia, sim, toda uma ordem, toda uma hierarquia entre estes que foram retirados do meio do povo de Israel somente para servir literalmente ao Senhor. É interessante que depois que Deus retira a tribo de Levi e diz, ela é minha, e manda contar e manda simplesmente pegar todos os primogênitos de Israel e contar. E por cada primogênito, um levita seria entregue a Deus, e depois do recenseamento, ainda obviamente se pagariam por 273 que sobraram, como vimos na nossa querida reflexão de ontem. Agora é fundamental compreendermos que não era uma tribo sem literalmente liderança. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Quando você pega literalmente o capítulo 3, o versículo 5 e 6 assim dizem: E disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Para que o sirvam. Olha que interessante, né? Literalmente, você tem Arão e sua família, sim, pertencentes à tribo de Levi. Mas, como sacerdotes, eles possuíam uma condição diferenciada e superior à do restante de toda a tribo de Levi. Então, levitas eram todos eles, mas somente Arão e sua família possuíam a condição de sacerdotes. Somente eles, Arão e sua família, tinham o direito de manusear o sangue sacrificial, tocar o altar, entrar na tenda da congregação. Óbvio, somente eles, sendo os demais levitas ajudantes e, obviamente, submissos a Arão. O versículo 7 do capítulo 3 diz, olha, eles devem servir e cumprir seus deveres para com ele, Arão, e para com todo o povo, diante da tenda da congregação para ministrar no tabernáculo. E olha, eles terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Versículo 9. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes serão dados. A Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. Só ao seu sacerdócio. Então, havia literalmente, eu acho muito interessante isso, exatamente esta diferenciação, tá? E óbvio que Arão tinha uma posição privilegiada, Arão e seus filhos tinham, obviamente, acesso ao que todo o restante da tribo de Levi não teria literalmente acesso, mas todo mundo sabe, diante de grandes posicionamentos da parte de Deus, grandes privilégios, vinha também uma imensa responsabilidade. Lembre-se, os que representam Deus diante dos homens precisam ser minuciosos em obedecer à palavra de Deus. Eu me lembro aqui a infeliz entrada para servir a Deus dos dois filhos mais velhos de Arão, né? Ou seja, Nadab e Abiú
segundo Levítico 10, versículo 1, trazem fogo estranho e o Senhor simplesmente os consome na frente de todo o povo. Porque diante de grandes privilégios, irmãos, vem sempre grandes responsabilidades. E esta breve lembrança do incidente dos 2 filhos nos fazem entender que, ficando no lugar deles, Eleazar e Itamar, que são, obviamente, imediatamente, os substitutos em razão da morte de Nadab e Abiru, é óbvio que eles também tiveram muito cuidado, depois que viram tudo o que aconteceu a seus irmãos. Ou seja, era uma relação muito perigosa. Sim, perigo mortal, quando simplesmente homens estão diante de Deus, se relacionando com Ele, devem ter uma posição muito importante no tocante ao caráter, no tocante a se fazer tudo aquilo que Deus deseja, no tocante a não se desviarem exatamente de tudo aquilo que é a vontade e o desejo de Deus. Irmãos, com Deus não se brinca. O Senhor é amor, mas o Senhor também é fogo consumidor. Muitos pensam, poxa, mas isso foi no Velho Testamento, né? Ainda bem que atitudes como essa não ocorrem no Novo Testamento. Pois é, em Atos capítulo 5, do versículo 1 até o 11, nos fala daquele casal interessante chamado Safira e Ananias. Como eles tentaram mentir perante o Senhor Deus, e mesmo estando na época da graça, é bom lembrar aos irmãos que foram consumidos na hora, porque simplesmente estavam mentindo e brincando, não só com o homem de Deus, o apóstolo Pedro, mas mentindo e brincando com o próprio Espírito Santo. Somente para relembrar aos irmãos, quando você tem Levítico capítulo 10, você tem exatamente, óbvio, após a morte de Nadab e Abiú, simplesmente o Senhor dizendo, olha, a família de vocês eu separei, não foi para qualquer coisa não. Foi para funções absolutamente de grande responsabilidade. E a partir do versículo 8, o Senhor diz assim, falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Ou seja, Deus queria deles sempre um trabalho absolutamente centrado, absolutamente sóbrio. Olha que interessante. Estatuto perpétuo será para ti e vossas gerações, para fazeres diferente entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Tá? E, olha que interessante, para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Ou seja, eles eram simplesmente homens que tinham por função o ensino da palavra, o ensino do conhecimento, para que todo mundo pudesse viver à luz de tudo que Deus tinha trazido como lei, não só cerimonial, mas lei civil também. E disse Moisés a Arão, e os filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram, tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, comeia em fermento junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Então ainda teriam direito absolutamente a tudo,
completamente tudo que estava no altar que Deus tinha dado a eles para poderem se satisfazer, não padecer necessidade. É interessante, irmãos, muito interessante, que um texto como esse, de Levítico, capítulo 3, que tem, sim, em primeiro lugar, o primeiro censo, mas em segundo lugar, uma distribuição muito clara das funções, que será mais ainda delimitada no capítulo 4, como nós veremos amanhã. É interessante que um texto como esse deve ter servido de base para que os apóstolos, quando a igreja simplesmente cresceu, eles pudessem estabelecer o primeiro grupo de diáconos. O primeiro grupo de diáconos. Se não, vejamos, raciocine comigo. Em Atos capítulo 6, você tem uma pequena encrenca no meio da igreja, e assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós quem? Os 12, né? Abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então tem que ter alguém para cuidar da palavra e tem que ter alguém para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste importante serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram os primeiros 7 diáconos: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito vindo de onde? De Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram a mão, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. De onde saiu a ideia dos apóstolos, já que a igreja cresceu de forma descomunal, de simplesmente dizer: olha, alguém tem que cuidar da mesa, tem que cuidar da distribuição diária de alimentos, tem que cuidar da visita à viúva, ao pobre, tem que cuidar dessa importante responsabilidade, enquanto nós cuidamos literalmente do que temos que cuidar, que é da palavra e da oração. Adivinha de onde? Óbvio, eles tiraram uma referência, mesmo que longínqua. Obviamente, meus amados irmãos, de Levítico, capítulo 3 e capítulo 4. Eles vinham com, óbvio, né, ali do mundo judeu, eles vinham com toda essa tradição. Eles tinham não mais o tabernáculo de Moisés, mas eles tinham um grande templo. E eles sabiam que a tribo de Levi tinha sido separada por Deus, e os levitas cuidavam absolutamente de tudo. Cuidavam das cortinas, cuidavam da limpeza, cuidavam da mesa da propiciação, cuidavam de todos os objetos de dentro do tabernáculo, e agora eles viviam na época do templo, de dentro do templo, e cuidavam da ordem. Enquanto os levitas, que era um grupo separado no meio dos... enquanto os sacerdotes, me perdoe, que era um grupo separado no meio dos levitas, iria trabalhar somente com o sacrifício, somente com as questões referentes ao altar, entrar na tenda da congregação para sempre ali cuidar
não só da questão da mesa, da propiciação, mas também do importantíssimo altar de incensário e mais importante ainda do candelabro. E olhe que uma vez por ano, tinha acesso ao Santo dos Santos. Então veja bem, disso é que eles pegaram, dessa realidade extrema que eles viram sempre, é que eles pegaram um exemplo. E aí dividiram literalmente a igreja no ministério da palavra e no ministério do serviço. Assim funciona também a nossa igreja até hoje. Desde a sua fundação até hoje, nós que já temos 50 anos de existência, na verdade muito mais do que 50, né? Já estamos indo para 55 anos de existência. Nós que já temos todo esse tempo de existência, também vivemos hoje em conformidade com tudo que aprendemos com os apóstolos. Ou seja, nós temos o grupo dos irmãos que trabalham na questão do serviço, e daí todos os diáconos. Alguns, inclusive, antes de se tornarem diáconos, são chamados de obreiros, e testados enquanto obreiros, aí chegam à posição de diáconos. E temos um outro grupo de irmãos que são dedicados ao cuidado da palavra e, obviamente, né, de todo o ministério da oração, que é o conjunto daqueles que estão no ministério da palavra. Então aí estão pastores, evangelistas, presbíteros, né? E o Senhor tem abençoado. Nós cremos que, sim, esta divisão de trabalho entre os queridos levitas serviu de fundamento, serviu de inspiração para um trabalho que haveria após na igreja e a necessidade de divisão do trabalho. Assim como entre os levitas você tinha, obviamente, todos eles trabalhando na manutenção do tabernáculo e depois manutenção do templo, hoje nós temos diáconos nesta importante função. E assim como nós tínhamos a família de Arão separada para cuidar do sacerdócio, hoje nós temos, sim, pastores, presbíteros e evangelistas no ministério da oração e no ministério da palavra. Mas não podemos nos esquecer que com Cristo, nós somos chamados de nação santa e sacerdócio real, significando que todos nós estamos envolvidos, sim, com a questão da palavra, com a questão da oração, com toda a questão relacionada à graça de Deus manifesta pelo mundo, porque nós somos, sim, o corpo de Cristo. Mas a igreja primitiva, ela sentiu esta necessidade, o cuidado para com toda a família de Deus, o cuidado para com todas as ovelhas do Supremo Pastor, impunha que alguns se dedicassem muito mais à palavra e à oração e outros se dedicassem muito mais ao servir de todos os irmãos, de tal forma que havia na igreja primitiva uma simbiose maravilhosa de serviço e de adoração, de serviço e de palavra, de serviço e de presença maravilhosa de Deus. Muito bem, nós encerramos aqui Números capítulo 3 e amanhã te aguardo para Números capítulo 4, porque, venhamos e convenhamos, números é muito mais que números, não é? Deus vos abençoe. Eu quero agradecer a alegria de você ter estado comigo mais uma vez. Quero agradecer, meu amado irmão, a felicidade de poder compartilhar com você a palavra do Senhor
Quero agradecer a confiança da nossa pastora presidente Loide Ramos e eu quero lembrar aos amados diáconos da igreja. Irmãos, é no momento de pandemia que vocês mais são necessários. Lembrem-se dos compromissos que vocês fizeram com Deus. Lembre-se dos votos. Você precisa estar, sim, na sua igreja para servir os irmãos necessitados, servir os irmãos limitados, servir os irmãos que estão necessitando. Amados diáconos, muito cuidado, porque o Senhor há de chamar um por um de vós e cobrar de cada um de vós aquilo que Ele entregou na mão de vocês. E quero chamar também cada pastor, cada presbítero, cada evangelista. Amados, o Senhor nos deu o ministério da palavra. O Senhor nos deu o ministério da palavra. Você tem que estar alimentando os teus irmãos. Você não tem que estar com medo de pandemia. Você não tem que estar com medo simplesmente do que pode acontecer hoje ou amanhã, tá? Veja bem, hoje, exatamente dia 16, eu estou gravando esse áudio para passar amanhã, dia 17. Hoje, o Senhor chamou à sua presença nosso amado pastor José Milton. Ele já está com o Senhor e ele já está prestando contas. E você? E eu? Nós estamos desempenhando aquilo que Deus nos deu? Nós estamos desempenhando o que Deus nos deu? Ou nós estamos em casa morrendo de medo? Amados irmãos, tem muita gente para alimentar espiritualmente, tem muita ovelha para cuidar. Não fuja do trabalho, não, porque o Senhor pode te chamar. Pode te chamar. E aí, como é que ficaremos? Bem, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco e quando o Senhor nos chamar, que Ele possa nos encontrar trabalhando na sua obra, como Ele, simplesmente ao chamar pastor José Milton, o encontrou também trabalhando na obra dele. Eu quero deixar um grande abraço a todos os irmãos e a família enlutada do pastor José Milton. Que o Senhor vos conforte. Lembre-se que o amado pastor agora, ele aguarda a ressurreição e nada mais atinge a vida dele. Ele está em um local onde não há mais choro, nem pranto, nem dor. Ele está com o Senhor Jesus. E que eu e você, ao sermos chamados, possamos ser encontrados como o pastor José Milton foi encontrado, trabalhando na seara do Senhor. Então, amados pastores, amadas pastoras, presbíteros, amados evangelistas e evangelistas, vamos juntos ser encontrados, sim, na seara do Senhor, trabalhando para Ele. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e até amanhã com Números, capítulo 4. Me perdoe. Um grande beijo a todos. A paz do Senhor.